somos os responsáveis por essa estrutura que hoje abre para estar acolhendo vocês. Com a maior emoção, vocês nem imaginam. Né? Trazendo esse evento para cá, nós conseguimos encontrar aquela perninha que faltava para a gente dizer, afinal, por que é que estamos aqui nessa cidade? Não é simples organizar a cabeça, jogar no papel e dizer para os outros, aqui veio. É um processo assim, de maturação, é demorado. E é preciso esperar um tempo também. Né? Bom, à medida em que eu fui como estrangeira, sendo acolhida por essa cidade, por algumas pessoas dessa cidade, eu fui podendo dizer de mim, da minha formação, né? Do que eu poderia estar oferecendo enquanto uma escuta extensiva, e me meti no meio lá dos eucaliptos para ir ao encontro das famílias quilombolas, né? E a partir de amanhã eu estou também me aproximando das famílias dos povos originários dessa região. Então, vocês não imaginam como é que eu estou. Por que disso? Porque a razão da minha formação, do que faço, está ligada à arte, à cultura e à psique. Não consigo dissociar, sempre foi assim. Eu só não conseguia conjugar, né? E agora eu estou conseguindo fazer essa conjugação. E aí, procurei o Jean, né? E falei, ô Jean, topas desenvolver uma atividade junto, né? Num processo na qual a gente vai dialogando com a estrutura pesadérrima, que eu acho, sem crítica, tá? Do CRP, porque tem que ser assim. Né? E a gente foi afinando os instrumentos e conseguimos convencer vocês a virem aqui. Então, eu espero que seja uma estadia de muitas trocas, de constituição de novos saberes, de novas apostas, né? De desafios, porque se a gente não estiver se sentindo desafiado, a gente não caminha. Tá? E hoje, nesse primeiro momento, é um momento formal, não é? De abrirmos o espaço para que essa estrutura também possa estar se colocando do CRP, não é? E vamos caminhando nessa construção. Tá? Eu penso que bons frutos com certeza sairão daqui, não é? Em termos do nosso coletivo e também, sabe, para cada um, né, que aqui está. Tá? Então, vocês todos são muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um prazer, assim, da ordem da realização profissional. Tá? Poder ter essa partilha. Muito obrigada. Então, assim, depois da Sônia falar, fica até difícil. Mas então, vou tentar falar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todas, todos e todas que estão aqui nesse espaço. A Sônia, numa das conversas que a gente teve, ela falou bem assim, Ângela, eu estou vendo o seu compromisso e tal, mas eu queria agradecer a todo mundo, né, também do CRP, né, que ajudou a construir também junto aqui com a Casa da Barra, né, esse evento, que está sendo possível a gente poder também fazer uma coisa que nós
que hoje, né, meu nome é Jean, eu sou conselheiro do CRP, né, sou psicólogo e faço parte do 7º plenário, que hoje, né, está na gestão do CRP 2022-2025. E uma das coisas que a gente tem trabalhado hoje, né, aqui na Psicologia do Espírito Santo, é a interiorização. A gente quer levar o CRP, tirar o CRP daquele circuito, né, da capital, né? Então, nesse mês de agosto, a gente teve vários eventos, né? Não sei se vocês tiveram acesso, né? A gente teve evento aqui no norte, a gente teve evento lá no sul também, né? Em Cachoeiro. Então, justamente para a gente poder apresentar o conselho, né? Tanto para os psicólogos, né? Que já estão aí, né? Trabalhando e estão desenvolvendo seus trabalhos, e para a galera que também está se formando, para a gente poder mostrar que a categoria ela precisa se fortalecer também nesse campo, né? Que é um campo político, a gente não pode esquecer disso, né? E assim, isso só se faz se a gente conseguir, na verdade, fazer isso que a gente está tentando fazer agora, que é confluir esses saberes. A psicologia não pode estar distante do quilombo, a psicologia não pode estar distante, né, dos povos originários, a psicologia não pode estar distante, né, da população LGBTQIA+. Então, essas discussões que a gente vem trazendo como pauta, né, da ordem do dia, elas são fundamentais para a gente poder construir uma psicologia diferente do que a gente vem se deparando até então, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem um diálogo um pouco mais aproximado com algumas questões, mas que isso ainda não está nos currículos das universidades, das faculdades. E a gente precisa mostrar que existem escritores negros, que têm teóricos negros, negras, LGBTQIA+, que estão discutindo questões que são fundamentais, não só para o campo da psicologia, mas para a sociedade de modo geral. Então, esse evento hoje, que foi um desafio a gente poder montar esse evento aqui em Coçando a Barra, né? Mas para a gente é uma realização, né? Então, assim, falando um pouquinho mais do CRP. Hoje, né, no CRP, nós estamos no 7º plenário, nós somos em 18 conselheiros, né? 9 conselheiros titulares e 9 suplentes. A gente está com alguns aqui que eu faço questão de apresentá-los, né? A Júlia é conselheira. A Bárbara também. A gente tem a Nayara. Cadê a Nayara? E a gente tem os nossos colaboradores, porque assim, o conselho não é formado só pelos psicólogos conselheiros, a gente tem os colaboradores, que são psicólogos que trabalham junto com a gente, né, nas comissões. Então a gente tem o Flávio, que é da Comissão de Saúde, que a gente tem a Sabrina Cordeiro, que é a coordenadora da Amcinep aqui do estado, né? Tem mais alguém, gente, que eu estou esquecendo? Não? E assim, e pra gente é uma felicidade muito grande conseguir trazer o CRP para, né, para Conceição da Barra, né, que é um território onde a gente sabe que tem, né, quilombos, né, a gente tem o quilombo do Minharinho, a gente tem o quilombo do Angelim, a gente tem o quilombo de Santana, que a gente tem uma representante ali, que é a dona Juju, que vai estar amanhã, né, apresentando para a gente um pouco mais de... E a nossa proposta hoje é trocar, né, assim, é a gente conversar mesmo, né, então assim, sair um pouco da formalidade e fazer uma conversa, né, e então a ideia é que esses saberes eles girem, né, que a gente possa fazer uma gira, né, no sentido de a gente conseguir girar esses saberes, a gente poder trocar, né, e a partir de uma proposta de uma psicologia antirracista, né, de uma psicologia que respeita as diversidades, né. Então, assim, e é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês e eu estou muito feliz hoje, de verdade.
convidar a Júlia, conselheira, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre as contribuições da psicologia, né, para a saúde mental da população negra, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Fiquem à vontade para poder perguntar, tá bom? Aqui é uma conversa, uma troca e a gente vai conversando. Qualquer dúvida que tenha, não precisa se preocupar, a gente vai trocando. Júlia, posso pedir para você começar explicando o que é o CRP? Ah, pode crer. Porque, né, nós temos pessoas de diferentes formações e lugares, acho que é legal a gente... Se precisar, eu A bala que eu achei que era CRP, o Conselho Regional de Psicologia. Eu falei CRP, desculpa, gente. É o Conselho de Classe da Psicologia, que no Brasil a psicologia ela foi regulamentada como profissão em 1962, e é uma profissão liberal. Toda profissão liberal no Brasil é regido por um conselho de classe. Então a gente se forma bacharel em psicologia e precisa se vincular ao conselho de classe para exercer a psicologia como uma profissão, né, como psicólogos. E aí essa gestão, né, da psicologia enquanto classe profissional é feita pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, com sede lá em Brasília, e nos estados temos 24 CRs, porque tem estados que são juntos devido ao território, localização, acho que Roraima e Amapá, não vou me arriscar a falar, pessoal, mas assim, são os 24 CRs, né, regionais, e vinculados ao CFP. Essa junção a gente chama de sistema conselhos. Então, tudo que a gente vai falar aqui de alguma medida de resolução e referência passam por instâncias democráticas desse sistema para virar regulamentação para o psicólogo se guiar na sua rotina, no seu cotidiano profissional. É processo democrático, então a gente passa por eleição a cada 3 anos. De 3 em 3 anos tem um processo eleitoral. A quantidade de conselheiros depende do tamanho da quantidade de psicólogos da região. Então, hoje somos 18, 17, porque somos, por enquanto, 9 porte médio, mas a perspectiva é que ano que vem a gente já seja porte grande, e aí na próxima eleição vai ter um outro número de conselheiros. O CRP, o Sistema Conselhos, na verdade, ele tem a função, a principal função de um conselho profissional é orientar, fiscalizar a profissão. Então, é cuidar da profissão, é cuidar da sociedade, tipo, como que a psicologia vai atuar na sociedade brasileira. Os conselhos de classe, eles têm essa missão de fazer esse cuidado para que a gente, enquanto sociedade, não fique refém de maus profissionais. Então, a função principal de um conselho é orientar e fiscalizar. Por isso que a gente cria normativas para regular o nosso trabalho. Porque enquanto categoria, em termos de luta por melhores condições de trabalho, é sindicato que vai dar esse contorno para a gente. Diminuição de carga horária, aumento de salário, questões trabalhistas é a nível de sindicato. O conselho tem esse papel de cuidar da sociedade, de como a psicologia vai se comportar, né, nesse cuidado, nessa atuação com a sociedade. Por isso que a gente vai falar de referência, resolução, né, para balizar o nosso atendimento com a população. Fiscalizar e orientar a gente. E cuidar da profissão. E eu tô com uma bala na boca. Falo maravilhosamente com a bala na boca. Mais alguma coisa, Sabrina? Acho que você falou tudo, né? Show. Então, gente, a gente vai começar falando um pouquinho sobre, né, essa ideia da gira, né? E aí, assim, eu vou ler porque eu gosto muito de trabalhar com papel, mas... tá todo mundo me ouvindo aí? Tá, né?
Pode até impor mais a voz aqui. Tá bom. Então vamos lá. A gente está hoje aqui na gira de saberes para a saúde da população, saúde mental da população quilombola e indígena. Então eu quero iniciar a nossa gira hoje, né, saudando os nossos ancestrais, né, pedindo a eles que nos guiem nesse caminho que vamos percorrer, né. Quero saudar também os mais velhos que aqui estão. E com os pés descalços, adentramos o terreiro. Pisar no chão com os pés descalços representa o respeito por este chão, mas também nos coloca em contato direto com a energia da vibração que emana na gira. E isso faz a nossa energia girar. A gira tem a sua origem numa palavra quimbundo, gira, que se traduz por caminho, rota ou via. Ela é compreendida como um caminho que leva ao encontro com o divino e as entidades espirituais. E tem suas raízes nos saberes dos povos africanos e nos saberes dos povos indígenas. Ela acontece nos terreiros, onde os irmãos de axé da casa formam um grande círculo. E é nessa celebração onde são entoados os cantos, os pontos para as entidades, as saudações e a defumação de ambientes. Podemos dizer, então, que a gira é fonte de conhecimento e sabedoria ancestral, saberes transmitidos por gerações, através dos quais são passados ensinamentos sobre a espiritualidade, sobre a vida e a morte, e a nossa relação com o sagrado. Nas palavras do babalorixá Carlos Jodé, ele diz o seguinte: a gira são dias estipulados aos membros de uma casa para o desenvolvimento espiritual dos filhos da casa, para que a energia de todos nós, para a energia que todos nós temos, tomar o seu lugar, como um caboclo, um preto velho, um marinheiro, uma criança, um exu, um boiadeiro e assim sucessivamente. Então, são marcadas as giras para fazer esses desenvolvimentos das pessoas. Esse desenvolvimento espiritual para que as pessoas sejam preparadas futuramente para ajudar outras pessoas. Então, a gente percebe que, na verdade, quando a gente fala da questão da gira, né, de girar saberes, a gente está falando de um resgate ancestral, né, onde a gente vai encontrar, de certa forma, né, esse encontro de saberes que muitas vezes a gente não tem contato ou não tem acesso, porque a gente está muito tomado por um processo do que o Nego Bispo vai chamar de colonização mental, né? Ou seja, a gente se forma, né? Como estava falando, a psicologia, né? Ela tem, de certa forma, ela é atravessada muito pelos saberes, né? Tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e a gente hoje, né? A gente hoje vem tentando fazer um resgate, por exemplo, de autores negros e teóricos que discutem a saúde mental da população negra, né, como a Neuza Souza, né, a própria Isidinha Batista, né, e tentando fazer isso com outros saberes, né, por exemplo, né, o saber que está lá no Kimono, né. Deixa eu só botar aqui. E no fundo
fundo, a essência da gira é essa. É o encontro dos irmãos de axé, da casa, né? Segundo a fala do pai Carlos Jodé. É o encontro dos irmãos de axé da casa e harmoniosamente, né, eles estarem ajudando uns aos outros e as pessoas que chegam à casa, né, aconselhando, dando caminhos e segmentos por aí em diante. Como eu falei, né, o Nego Bispo, o Antônio Bispo dos Santos, que é um mestre pensador quilombola, que a partir das tecnologias, né, ancestrais, né, e de saberes originários, né, ele fala dessa experiência, dessa concepção das comunidades quilombolas, né, através dos movimentos de luta e pela terra, né, e nos apresenta uma nova maneira subjetiva de entender o mundo, né, sob o olhar dos povos afro-pindorâmicos, como ele chama, né, como ele se refere para os descendentes africanos e indígenas, em contraposição às designações empregadas pelo colonizador. E aí ele vai falar no livro dele, que é A Terra Dá e a Terra Quer, o seguinte: um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Quando ele fala de confluência, é importante entender assim, que, na verdade, ele está querendo dizer que um saber não se sobrepõe ao outro. Ou seja, um saber ele pode se construir através do outro e não deixar de ser o que é, né? Então, ele vai falar exatamente isso, né? Que, ao contrário, né, esse rio ele passa a ser ele mesmo e outros rios, e com isso ele se fortalece. Então a nossa proposta é de pensar nessa confluência da psicologia com as tecnologias ancestrais, né, dos saberes do quilombo, né, com o conhecimento das ervas, né, é pensar também e respeitar que a saúde mental ela não é feita só nos consultórios, ela não é feita só nos CAPs, né? Porque se a gente for pensar, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, com a população de rua? Não existe um setting específico para isso. Então, sair desse olhar que é quadrado e fechado é fundamental para a gente pensar uma psicologia que conversa com a nossa realidade hoje, com a nossa realidade brasileira, né? Então, pensando sobre isso, né, eu acho muito importante a gente trazer esse olhar diferenciado, como o Nego Bispo ele nos propõe, de pensar a partir dos saberes do quilombo uma nova perspectiva epistemológica, né, não focada, por exemplo, né, nos conceitos que são trazidos da Europa ou dos Estados Unidos, que às vezes a gente tem que distorcer, torcer, apertar, amarrar para encaixar aqui. E o que a gente tem aqui? O que a gente tem produzido aqui? Então, pensar sobre isso é deslocar também a psicologia, né, no sentido da gente sair um pouco da academia, né, tirar aquele olhar de que a gente vai para o quilombo ou para as aldeias, ou enfim, até para as ruas, para estudar as pessoas, né? Tipo, para pesquisar. E isso é uma violência, de certa forma. Isso é uma violência. Por exemplo, teve uma fala que uma vez eu ouvi numa das conversas, né, que a gente estava fazendo num coletivo que eu participo, que é a Ocupação Psicanalítica, de uma mãe da favela da Maré, onde eles têm um trabalho lá com o Observatório de Favela, né? A galera da psicologia tem um trabalho lá, e uma das coisas que essa mãe falou é assim: olha, eu não quero ninguém me estudando porque eu sou gente, né? Eu não sou um
um objeto. Então, quando a gente pensa nessa confluência e nessa nova epistemologia que vem sendo construída, né, ao longo desses saberes, que a gente vai começando a ter conhecimento, começando a ter contato. Eu falo isso porque na minha formação, eu sou formado pela UFES, a gente não discutia a questão da racialidade, né? A gente não discutia a questão dos povos originários, não tinha essa discussão. Isso é muito recente. Se a gente for pensar na história do nosso país e na própria psicologia, como a Júlia bem colocou, a psicologia ela se torna uma profissão regulamentada no Brasil em 1962. E agora, acho que na década de 80, na década de 80 já se tinha essa discussão, né? A Neuza fazia essa discussão, a Virginia Bicudo fazia essas discussões, mas isso não chegava para a gente. Então a gente precisou fazer um resgate, né? E quando a gente fala dessa questão dos saberes originários, é um resgate que a gente também está fazendo. Então a gente precisou fazer esse resgate e a gente precisa trazer isso para a psicologia. Então quando eu falo que eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje discutindo essas questões, porque isso me atravessa muito profundamente, porque na minha formação eu não tive isso. A gente não discutia essas questões que são fundamentais, né? Para nós psicólogos que vamos trabalhar, por exemplo, num CAPS que atende a população no quilombo, para a gente que vai estar numa unidade de saúde atendendo a população negra, ou até mesmo no consultório particular, quando chegam essas demandas. E aí, o que a gente faz? Né? Como é que a gente vai escutar uma pessoa que está sofrendo racismo ou uma pessoa que está se sentindo violada nos seus direitos? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a proposta do CRB, e o CRB vem fazendo isso, assim como o Conselho, né, vem trazendo essas discussões, muito para a gente se aproximar e para a psicologia não ficar alheia, né, a questões fundamentais. Se a gente for pensar que a maioria das pessoas que hoje são diagnosticadas com transtorno mental são negras, e aí? Então, pensar nessa perspectiva de sair um pouco da academia e sair desse quadrado é justamente procurar fazer esse resgate e, a partir desse resgate, também buscar de forma muito respeitosa, né, aprender, né, com esses saberes nessa troca, né? Deixa eu seguir aqui. E aí, o Nego Bispo também falou uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala bem assim, que para os povos quilombolas, quem não sabe dançar e cantar no batuque, quem não sabe fazer uma comida, quem não sabe se emocionar com a cantiga de um pássaro, não tem um modo agradável de viver. E aí a gente, pensando na questão da saúde mental como um todo, né? A saúde mental está relacionada a vários contextos da nossa vida, né? Então, assim, a gente estava até conversando, né, Janice, sobre o conceito de pobreza, né? O que é ser pobre, né? E a Janice estava falando uma coisa, eu vou tomar a liberdade de falar. Eu achei muito interessante, eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo, assim, né? Que tinha uma pesquisadora branca que foi num quilombo fazer uma pesquisa, e chegou lá, ela começou a falar sobre aquela realidade como se fosse uma realidade de pobreza, de miséria, de privação, mas e para as pessoas do quilombo aquilo ali tinha uma riqueza muito grande, né? E o Nego Bispo fala uma coisa que eu acho muito bonita, quando ele fala bem assim, a minha casa, ela é construída para receber as pessoas, né? E na cidade, as nossas casas, elas não são construídas para receber as pessoas, né? Aí ele falou bem assim, foi numa palestra que ele estava dando lá em São Paulo,
E ele falava justamente disso, assim, de como ele estava chegando em São Paulo e estava sendo recebido assim, com muito carinho, com muito respeito por um amigo, mas a casa dele não cabia ninguém. Então, assim, e é isso, gente, é pensar assim, que casa que a gente quer, que psicologia é essa que a gente quer? A gente quer essa psicologia que agrega, que chama as pessoas, que discutam essas questões, que atravessam o que a gente vê, por exemplo, hoje a questão do racismo, né? Em vários contextos da nossa vida, né? Das nossas vidas, né? As violências que as pessoas vêm sofrendo, né? Independente da idade, independente do gênero, independente. Então, assim, pensar, que viver é esse que a gente está produzindo? E qual a responsabilidade da psicologia nesse aspecto, né? Nós, enquanto psicólogos, trabalhamos com saúde mental, né? E aí, dando continuidade aqui, ele segue falando, né, que nós somos a gira, da gira e na gira. A nossa trajetória nos move e a nossa ancestralidade nos guia. E aí, pegando um trechinho aqui muito curto do livro do Ailton Krenak, que também é um grande pensador indígena, né? Que no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala também o seguinte, né? Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo que compartilhamos. E aí a Grada Quilomba, que também é uma pensadora, psicanalista, que ela é portuguesa, né? E ela morou muitos anos em Portugal e passou por situações de racismo, né? Lá em Portugal, e ela se encontrou na Alemanha, em Berlim, no livro dela sobre um livro dela chamado Memória da Plantação, onde ela vai falar muito sobre a questão do silenciamento da população negra através de uma história que não é contada, né, assim, que é silenciada e a gente acaba não tendo acesso. Ela vai falar muito sobre isso, assim, de como que esse racismo cotidiano que atravessa as nossas vidas, ele é atemporal, né, se a gente for pensar. Então, o resgate das memórias, né, desse saber, né, que a gente vai falar, a gente vai trazer amanhã, né, com a dona Jessica Cassiano, do Quilombo do Linharim, com a dona Juju, que está aqui com a gente, né, com as mestras indígenas, né, Pataxó de Itaúna, né, que é a Jovem Santana e a dona Osana. É essa oportunidade de resgate de memória também, né? É na confluência dos saberes que vamos fortalecer a nossa gira. E aí eu queria fazer uma pergunta, e se alguém tiver a fim de responder, fica à vontade, que é assim: e a psicologia, onde fica nessa circularidade de saberes? Quem aceita aí o desafio? Alguém? Então tá. Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais de psicologia ainda para a gente conseguir responder. Vou ficar ainda escutando mais ainda para aprender um pouco melhor. Mas você sabia que todos nós temos um saber? Todos nós temos alguma coisa para... Não, eu vou até colocar um paralelo, não vou ter responder a sua pergunta. Mas você citou o Ailton Krenak. A gente participou do Festival Indígena mais ou menos 3 semanas atrás. E você citou algo que eu acho que, para mim, o que eu vejo de ancestralidade, como se fosse um resgate humano, né, de cada um.
Porque como você falou a gira, você vê também os povos tradicionais, os povos originários também trabalham em roda. Círculo, né? Até na escola, né? A escola deles é completamente diferente do que a visão que a gente tem na sociedade. E queria compartilhar uma mensagem que um dos pataxó passaram para a gente, né? Que ele falou bem assim para mim, quando não praticamos nossa identidade, nossas culturas, nossas histórias e raízes, lá na frente não saberemos quem somos. Massa aí, ó, tá vendo? Ele falou isso para mim que eu guardei até aqui. Raoni Pataxó. Pô, bacana então aí, ó. É isso. Eu acho que é muito isso, eu achei bacana. Mas já fala da psicologia aí, você me pegou. Jean, posso arriscar? Pode, arrisca. Vamos arriscar, gente. Vai, não tem resposta, vai. É cada um com seu saber. Eu acho que o lugar da psicologia, nesse lugar, nesse espaço, com tantos saberes, com tantas tecnologias ancestrais de vida, de construção de possibilidades de vida em sociedade, tem que ficar no lugar de quem ouve e aprende, sabe? Nosso lugar nessa história é de contemplar esses encontros únicos, singulares, e ver se a gente consegue levar um pouquinho disso para dentro da nossa profissão, né, como prática, para além do discurso. Acho que é isso. Muito bom. Show, Sabrina. Pegando o gancho, né, quando a Sabrina fala da psicologia ser humilde, eu acho, né, uma certa humildade ao chegar nesses espaços, e aí eu vou contar para o colega que falou de não saber um pouco da psicologia, que a nossa história, o nosso passado, e presente, talvez futuro ainda, né, é de uma profissão marcadamente colonial. O nosso saber, ele é embranquecido, ele chega embranquecido, como o Jean fala, né, na formação dele a gente não viu, né, e assim, tem sido com muito custo que a gente tem visto algumas coisas. É um campo de disputa mesmo, que vai ter uma modulação quando a gente, né, eu acho que Bárbara, eu, Jean, Sabrina, Castiel, Nayara, vamos adentrando esse espaço da academia, desse curso que tem um arcabouço teórico colonial, ele fala uma língua completamente classista, racista, e aí essa psicologia, ela não entra na gira, né? Essa psicologia, ela tenta até às vezes entrar, né, nas giras que a gente provoca e produz, mas essa psicologia, ela tenta controlar os corpos. E não é essa psicologia que a gente aposta e tem bancado, né, há algum tempo. É um espaço mesmo de disputa de narrativas, e a gente tem colocado o nosso corpo para ocupar alguns espaços, para produzir giras em que a psicologia, quando participe, esteja nesse lugar de aprender muito mais que direcionar ou conduzir, e sobretudo que a gente não reproduza mecanismos coloniais de expropriação e só tomar, né? Vai lá nos territórios tradicionais, vai lá nos quilombos, se apropria, uma lógica muito de monocultura mesmo do conhecimento, produz textos acadêmicos completamente equivocados, né? Apontando pobreza no que não é, como o exemplo desse diálogo da Gianice e do Jean. Então, assim, a nossa psicologia que a gente tem proposto e tem convocado para entrar nessa gira, é essa psicologia que vai entender esse conhecimento que é produzido por essa galera que vem falando que não tem como separar o ser humano do território dele, que não tem como a gente separar o ser humano do meio ambiente. A gente precisa pensar uma integralidade do viver, a gente precisa pensar o território que a gente vive, que é físico, é geográfico, mas é também ancestral. A gente tem referências que vieram antes da gente, que produzem uma infinidade de conhecimentos, para além de Freud, Lacan, enfim.
E aí a gente tem pedido licença, né, para compor com esses saberes, compreendendo a nossa limitação. Porque a gente tá, é um campo de disputa, a gente tem disputado esses espaços, mas a gente se formou dentro desse conhecimento colonial. Então, assim, como é que a gente vai produzir cuidado e saúde, insistindo em uma produção de um Brasil afro-pindoramo, como fala o Nego Bispo, sendo que a gente se formou numa linguagem colonial. É de fato acho que uma ruptura que a gente tem tentado. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisaria, talvez, lançar mão de artifícios legais para poder fazer com que minimamente os psicólogos, né, transformem a sua escuta para pensar esse cuidado, essa saúde mental de forma integral das pessoas, né, desse território como um todo. E aí, não vou me alongar, porque eu acho que o debate é muito mais importante. Pensando na concepção de confluência, né, do confluir do Nego Bispo, que tem sido muito legal esse acesso aos textos dele, como é que a gente pode confluir esses saberes, né, dessa psicologia menor, talvez, né, não queremos ser majoritários, mas porque a gente sabe quem precisa dos nossos serviços de forma ética, antirracista, anticolonial, e é essa galera que a gente quer poder oferecer um serviço de qualidade. E não é só um serviço restrito, né, no setting terapêutico ou nesses espaços marcados, né, psicólogo do trabalho, hospital, CAPS, assistência, porque pensando junto com a Ana Mumbuca, que é do Quilombo do Jalapão, ela fala que a gente já está num momento muito importante de se comprometer com o planeta, né, com o meio ambiente, de uma forma muito maior do que essa lógica colonial de proteção do meio ambiente. Porque a gente devasta nessa lógica colonial de apropriação, depois vem falando que é para preservar, mas não muda os nossos comportamentos. E aí, ecoando essa afirmação, eu acho que a psicologia também precisa confluir com esses conhecimentos, porque a gente precisa viver numa sociedade outra, né? Eu estou cansada de viver nesse Brasil que a cada 23 minutos mata um jovem negro do nada e sem justificativa plausível, e não existe justificativa plausível. E aí a gente vai para uma unidade de saúde e recebe essas mães em luto que tem que reafirmar a memória do filho, né, justificar que esse filho não merecia morrer. Eu não quero mais viver nesse Brasil, nessa sociedade. E aí eu acho que a gente só consegue produzir mudanças, para além de mudar a psicologia, eu acho que é mudar a nossa lógica enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, sujeito, e confluindo com esses pensamentos. De fato, não usar o conhecimento produzido pelos povos das circularidades, né, de forma a se apropriar e monocultura de conhecimento, já basta monocultura de eucalipto, né, mas que a gente possa de fato produzir um comum. Eu acho que a pista que a gente aponta desse cenário, entendendo a psicologia nessa formação enquanto ciência e como que ela chega no Brasil como profissão, e essa disputa de narrativa que não tem sido fácil, né? A gente é uma briga, né? Os nossos artigos, a forma como a gente escreve, a metodologia, aí a gente tem que justificar porque escreveu daquele jeito, mas estamos aí. E fica o convite para quem quiser somar forças, né? Para além de ser psicólogo, porque vocês são, quem não é psicólogo é alguém que está sendo atendido ou vai usar do serviço de um possível psicólogo, né, da psicologia no geral. Então fica aí o convite para compor com a gente a nossa profissão de uma forma contra-colonial. Obrigada, pessoal. Gente, aí pensando nisso também, né, e como a gente falou, a psicologia ela é uma profissão regulamentada, né, então ela segue, né, resoluções, né, normativas que nos orientam nesse nosso fazer, né,
assim, a gente for pensar. Então, e aí, né, a gente vai entrar agora, né, nessa parte das resoluções, porque assim, tem algumas questões que é importante assim, vocês saberem, né? Por exemplo, a gente tem hoje, né, alguns materiais que são produzidos, né, como esse aqui, que a gente, deixa eu só mostrar aqui, que são as referências técnicas para a atuação do psicólogo, né, na questão das relações raciais, que vocês podem ter acesso no site do CFP, né, e pode baixar, e lá, gente, é bem bacana, tem várias, assim, várias referências técnicas. Vocês vão encontrar desde relações raciais, psicologia hospitalar, o trabalho com crianças, com os povos indígenas, com a população LGBT, quem é mais, são vários, são, né? E como que se dá isso? Isso aqui é feito a partir da atuação dos psicólogos, né, que estão trabalhando, né, com as temáticas, e aí é feito todo um grupo de trabalho. Então isso aqui é um trabalho construído a várias mãos. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, algumas resoluções. Vocês receberam também o Código de Ética, né, que é o código que orienta a gente, né, o norteador do nosso trabalho, né. Mais especificamente, eu queria falar sobre a resolução 18 de 2002, que ela trata dessas questões que a gente está discutindo aqui, né, que ela orienta os psicólogos, né, nesse trabalho, né, nessa atuação, né, fazendo uma reflexão sobre, né, a questão dos preconceitos e discriminação, né, em relação ao racismo. E aí essa resolução 18 de 2002, no seu primeiro artigo, ela diz o seguinte: os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Ou seja, a gente sabe, né, que é uma discussão, né, é um tema que está sendo discutido, né, mais recentemente, assim, mas, né, a gente já vem pensando em formas de orientar os psicólogos, né, a galera da psicologia, em relação a como lidar com essa questão do preconceito, discriminação, né, do racismo, seja no racismo da população negra, seja dos povos originários, enfim. Então, essa resolução, ela inclusive, ela está sofrendo agora, recentemente, uma alteração, né? Então, está sendo, a gente tem um grupo de trabalho, né, que está discutindo a alteração para tentar a gente aproximar ela ainda mais da nossa realidade hoje, né? E aí, eu não vou ler ela toda, tá? Eu não vou falar dela toda, mas eu vou trazer alguns artigos que eu acho importante para a gente pensar, né? No seu artigo 3º, né, essa resolução diz o seguinte: os psicólogos no exercício profissional não serão coniventes e nem se omitirão perante crime de racismo, né? Então, se a gente for pensar sobre isso, quando a gente pensa né, na atuação do psicólogo, né, no seu campo de trabalho, né, e aí diante de tudo que a gente falou, né, a gente está orientado a não se omitir diante de um crime de racismo, não ser conivente, né? A gente recebe ou trabalha com grupos onde existem pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência. A psicologia tem o dever, o psicólogo ele é orientado, ele é obrigado a não se omitir diante disso. E aí, gente, uma coisa que é importante falar para vocês é o seguinte:
o conselho, como a Júlia bem colocou, ele fiscaliza, mas ele também orienta. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a determinadas situações que cheguem até vocês, busquem o conselho, né? Para que vocês possam ser orientados e, inclusive, até não responder por omissão, né? Então, assim, a gente lá no Conselho, a gente tem as comissões que são permanentes, né? A gente tem a Comissão de Fiscalização e Orientação, que tem um trabalho que é justamente para orientar os profissionais, né? Então, quando chegam algumas questões, algumas dúvidas dos psicólogos ou mesmo dos estudantes, a gente procura responder a partir dessas orientações que a gente tem nas resoluções, no código de ética, né, ou mesmo nas referências técnicas. Então, assim, não deixem de buscar o conselho quando vocês se virem diante de uma situação que vocês não sabem como agir. Porque a gente está lá, a gente tem professores lá que vão orientar. E seja com relação ao racismo, ou qualquer outra questão, porque assim, como a Júlia bem falou, o conselho também, ele serve para fiscalizar os maus profissionais, aqueles profissionais que não estão agindo, né, conforme a ética, né, que a nossa profissão ela segue, né, para defender a sociedade. E às vezes o profissional, por não estar orientado, acaba sendo omisso ou cometendo uma infração ética. Então, assim, a gente está aqui hoje trazendo essas questões, e aí é uma forma de aproximar o conselho também dos estudantes e dos profissionais, nesse sentido também, de dizer que a gente está lá para somar, né? Quer completar? Eu acho que é importante, né, a sociedade no geral entender que pode acionar, o psicólogo não tem o saber total, né, ele vai errar, e caso haja dúvidas quanto a alguma ação equivocada de um profissional da psicologia, pode procurar o conselho para entender o que se passou. Alguém levantou a mão? Foi preciso? Pode falar. Não, é nesse sentido, né, das pessoas, para além do conselho não é só para psicologia, né, a população geral ter esse conhecimento do fazer mesmo da psicologia. Caixa. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Agradecer ao Sérgio e agradecer a Sônia também, todas as mulheres quilombolas que estão aqui também, ou aqui mais tarde, amanhã. Queria completar a pergunta que foi feita para o público, e especialmente pelo que a Júlia está falando agora, né, do nosso papel como psicólogas. Acho que é muito importante dizer que os psicólogos e psicólogas não são os donos da saúde mental. Isso, acredito que isso quer imaginar nós de modo descentralizado da discussão mental, da promoção de saúde mental. É importante para a gente justamente descolonizar nosso pensamento em relação à saúde, à doença, à cidadania e ao amor também, né? Porque, embora a psicologia, a psicanálise e toda essa clínica moderna, ocidental, ela foi forjada tendo como assunto, como interesse a promoção de saúde de povos europeus, e não pensou no seu início, nos seus fundamentos, nas suas ferramentas clínicas, nas populações latino-americanas e suas especificidades indígenas e negras. Embora isso, a psicologia possui como base um exercício ancestral, que é a escuta.
E essa escuta, ela acompanha diversos outros saberes de promoção de saúde em diversas outras comunidades ao longo do planeta. O que eu estou querendo dizer é que uma mesendeira exerce um saber clínico, um trabalho clínico tão profundo quanto um trabalho terapêutico de psicólogo, porque a lógica de entrar em um espaço de benzimento, sair da casa, encontrar essa mulher, conversar com essa mulher sobre os seus problemas, e essa mulher vai, ao longo de dias, de semanas, de anos, compreender a sua existência e oferecer não só plantas, mas também a própria escuta, é um exercício clínico dentro dessa comunidade, dentro dessa epistemologia quilombola ou indígena. Então, acho que é importante para nós, psicólogas, e especialmente a gente, acho que todas nós trabalhamos na clínica individual, no saber público, com o SUS, o CREAS, todos esses, equalizar não, mas destruir essa hierarquia que centraliza a gente na discussão de promoção de saúde mental, e entender que existem várias outras pessoas que possuem como base a escuta e exercem uma escuta, inclusive, muito mais sensível que a gente, né? No nosso exercício, a gente pode aprender com elas. Aproveitando a fala da Caixa, eu sou transista e eu entendo que no meu ambiente de trabalho eu executo muito essa escuta. Né? Tem várias clientes minhas que falam, que me chamam de psicóloga, você é psicóloga, isso e aquilo. E é exatamente isso assim, que ela está falando, né? Eu já participei de vários processos de várias clientes minhas. Várias. Sendo escuta, sendo ouvida também por elas, né? E eu não acredito que seja distante do que acontece dentro de uma clínica, assim. Hoje eu faço terapia e é tudo muito próximo, assim. Só para complementar. Como é que é essa cuidadora de Uri? Gente, eu acredito que eu sou muito guiada. Assim, quando eu fui ser transista, não foi eu escolhi ser transista. Eu acho que foi a tradição que me escolheu, no momento em que eu precisei muito. E cuidar, né, colocar a mão na cabeça de várias pessoas, tem um cuidado muito grande, né? Tem gente que chega com a cabeça mais fresca, tem gente que chega com a cabeça mais pesada. E eu acho que intuitivamente, talvez até de algo que vem ancestral e inconsciente, ali eu vou falando coisas que às vezes eu nem lembro depois, né? Mas que eu sinto que eu sou de alguma forma guiada a falar algo que aquela pessoa precisa ouvir, que ela está necessitando. Então, para mim é uma honra, né, ter essa profissão e fazer parte desses processos. Então, assim, é basicamente para a gente poder conhecer, né, que mesmo com, como a gente falou, essas questões todas, a gente tem um norte, um orientador, assim, né, que são as resoluções, né, dentro da nossa profissão, né, que nos auxiliam a pensar isso. Mas as resoluções, os documentos, são documentos, mas a gente não precisa ficar engessado a isso. Isso é importante para a gente saber que existe e que tem uma forma de se fazer, de se pensar, e que foi pensado e que foi construído através, né, dessas discussões, né, que a psicologia vem fazendo, né, ao longo da sua história enquanto profissão, mas que a gente não precisa ficar engessado nisso, né? E é esse o objetivo nosso aqui da Gira também. A gente veio apresentar um pouquinho dessa, né, do CRP, né, e das normativas, e, enfim, mas a nossa proposta é sair dessa caixinha também, né?
E é isso. Eu agradeço a oportunidade. Acho que esse tema, né, que vocês propõem junto à Sônia é algo que me, particularmente tem me despertado inquietações por N motivos. Assim, não é fácil, né, ter vindo, por exemplo, da periferia e atuar junto a pessoas periféricas. É uma reformulação mesmo, uma reorientação. E aí tem sido bem, ou dar aula, né? Eu sou professora de psicologia, e aí ver o quanto a gente tem o CREPOP fazendo um monte de referência técnica bacana, tem algumas resoluções do sistema conselhos, mas as nossas diretrizes curriculares estão completamente distanciadas. Inclusive nem traz, né? E aí, como é que aí a gente tem que fazer uma espécie de malabarismo, né, para pontuar a importância de algumas questões. E eu acho que é esse entendimento que eu tenho tido, assim, que a psicologia ela é um saber com todo esse histórico colonial, mas que a gente não precisa ficar refém disso. E também tem que tomar cuidado com o movimento inicial que foi feito de se apropriar dos conhecimentos, né, ancestrais dos povos originários de uma forma muito capitalista mesmo, né, de apropriar e usar o que achava que era importante e sair fora. Eu acho que a gente precisa reconectar, né, com esses saberes e se posicionar de outra forma. E aí retoma a fala da Sabrina, né, no lugar de humildade, assim, de sapatinho miúdo, assim. E aí eu espero que vocês voltem amanhã e que seja um ótimo sábado pra gente dessas composições, da gira de fato, né, que agora a gente tá meio verticalizado, né, mas amanhã que de fato a gira possa confluir. Eu queria, assim, a gente queria agradecer, né, mais uma vez, assim, e dizer que o conselho está aberto, tá, para todos os profissionais, né, os alunos, e que a nossa proposta agora, assim, eu acho que daqui para frente, né, assim, a gente está mais mesmo assim, né, nos interiores, né, está mais próximo, né, psicólogos que estão fazendo um trabalho que não seja na capital, e agradeço a presença de vocês e aguardo todo mundo amanhã. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma colaboração, a gente está aqui, a gente está aqui. Alguma dúvida em relação ao conselho, funcionamento, a gente pode falar, dona Júlia. Já de antemão, né, eu quero já agradecer, né, a Sônia, a vocês, e dizer que eu estou muito alegre, né, dessa atitude, né, assim que é a minha palavra, que vocês estão tomando. Porque vocês, na verdade, são doutores, né, psicólogos. Pensa bem de nós termos lá no nosso quilombo, lá no indígena também, os doutores psicólogos em adentrar, entendeu? Para ter contato com esse povo sofrido que vive lá. Chega até me arrepia. Na verdade, Sônia, esse aqui é um começo das melhores histórias, que hoje eu tenho 66 anos, né? Graças a Deus, que eu estou vendo, para nos deixar alegre, entendeu? Porque eu não tenho, né? Eu sou terapeuta, naturalista, e o mundo hoje está doente devido à falta de um abraço. Agora pensa bem, né? Eu também tenho discriminação, tá? Muita discriminação, que eu criei meus filhos tudo na igreja
né, católico e tudo. E hoje eu tenho 2 filhos que é evangélico. Um é especial, me trata bem que só beleza. Mas tem outro que é uma tristeza, entendeu? Assim, tudo que eu faço, por exemplo, eu trabalho com radiestesia. Aí, para mim, atender uma pessoa com a radiestesia, não pode ser na frente dele. Eu já dividi minha casa, vai ficar cá no meu canto, ele fica lá, você dá assunto, eu, hein? Agora vocês imaginam, porque ele me agride, né? Com palavra, tá? Com agressão mesmo. Que acham que a radiestesia eles falam que é macumba, que é candomblé, né? Que é tudo. E eles veem isso aí como demônio, entendeu? Então, o mundo está faltando, e o povo está doente por falta de um abraço, o povo está doente porque de tanta discriminação de religião, tá, gente? Se tem alguém aqui que é de uma outra religião, vocês me desculpem, que não é com vocês, é porque eu sou agredida. O povo está doente, né, por falta realmente de vocês, no caso, né, com um enfermeiro que pode muito bem, outros também, dê os seus exemplos e ficar mais próximo do povo, né, originário. Porque somos sofredores sim, entendeu? Somos sofredores sim. E eu ando nesses quilômetros todinho, vou nesses quilômetros todinho, dar palestra, ensinar remédio, entendeu? Tem 23 anos, 26 anos de pastoral da criança, agora sou da pastoral do idoso. E graças a Deus, gente, inimigo eu não tenho nenhum. Pode ser que tenha alguém que não gosta de mim, que isso aí, né, não é obrigado a gostar, né? Mas, porque eu paro, eu tenho tempo, sabe, para parar. Se me chama, eu vou. Se eu estou vendo que está precisando de mim lá, mesmo se não chamar, eu vou assim mesmo, entendeu? Graças a Deus, né, que já vai há 6 anos eu estou aposentada, melhor ainda eu estou para ir, né, na casa dessa pessoa, conversar, o que está acontecendo, né? Aí acaba que quando eu saio dali, eu sei que aquela pessoa está bem. Você agora, você está precisando, vamos dar um abraço. Aquele abraço demorado, entendeu? Tem pessoas que não falam nada, a pessoa só chora. E aí eu vou abraçando, pode chorar. Suas lágrimas é um sinal que você está jogando algo para fora. Ajuda. Então foi Deus que te botou aqui agora, entendeu? Eu não sou formada em psicologia. Pensa o psicólogo lá, né? Também com essa conexão, entendeu, gente? Com essa conexão. Vai viver melhor, vai ter mais vida. Se aquela pessoa, com aquela tristeza, né, com aquele problema que ele está passando, se vai, dali vai começar uma depressão, né? Depois vai até para uma esquizofrenia e por aí é fora, a doença mental. Às vezes, por falta desta conversa, deste abraço, né? Essa integridade, não, né? Não. Interação, obrigada. Interação vai tirar aquela família, né? Dessa situação. É o que eu vejo nos nossos quilombos, sabe? E que já, você sabe que nós já somos maltratados, não é da agora, né? Vocês sabem disso, né? Vai passando nosso estágio, vai e vem, tá vendo, saiu da escravidão, a escravidão está aí. E se nós não ajudamos, se aquela pessoa que teve voz, tem voz, tem vez, e coragem também para poder falar, se a gente não ajudar, né, aí as coisas ficam pior.
entendeu? Fica pior. Às vezes os meninos, mamãe, ai, a senhora conversa demais. A visita já estava na porta, mamãe. E só que foi botar a visita na porta, tá na porta mesmo, essa outra conversa aqui. Eu falei assim, não, meu filho. Ela estava conversando comigo, ela estava gostando. E eu estava gostando também. São coisas que ajudam, né? Ele fala que eu converso demais, né? Eu disse, mas não. Eu tenho que ser uma educação, levar minha visita até na porta, né? E lá, conversa, meu filho. A gente continua, né? E falando de um exemplo, né, mesmo de uma psicóloga, lá atrás, o pessoal me chama lá direto, eu vou. Aí uma psicóloga lá estava chorando. Passou assim, estava chorando. E eu não sou professora não, né? Nunca fui, mas porque eu nasci e criei nesse quilombo, né? Quase todo mundo me chama de Aju. Aí ela passou chorando, ela estava com 5 meses de gestante. Aí eu olhei assim, meu Deus, gestante está chorando. Aí eu saí, acompanhei. Aí eu falei assim, minha filha, o que está acontecendo com você? Você está assistindo doce, assistindo alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Nada não, te ajudo. Eu falei assim, espera aí um pouco. Peguei um pouco de água, dei, toma essa água. Agora você senta direitinho, né? Mandei ela sentar, direta, né? E fazer 10 respirações, né? Medita, né? Você não pode ficar assim não, tá? Porque o neném também sofre com isso. E aí ela foi descansando, depois eu falei assim, você tá mais calma? Eu tô, te ajudo. Então levanta, deixa eu te dar um abraço. Aí eu dei um abraço nela, aí eu vim, aí eu saí, né? Aí eu falei com a coordenadora, fica de olho lá que a psicóloga estava chorando, você fica de olho para ver o que é, que ela está grávida, né? Aí quando eu vim chamar a falar com a coordenadora, né, que já estava indo, aí ela saiu assim na porta, tia, oi, faz favor, tia, que bom, tia, Deus que abençoe a senhora, você sempre é assim. O que eu fiz, gente? Eu dei um pouco de água, uma atenção que eu dei, né? Mandei ela, respira, inspire lá no nosso grupo de idosos, né? Pelo idoso, às vezes não escuta, não ouvir direito. Né? Então, tudo tem nome na nossa ginástica. Então, é assim, cheira a flor, né? E sobra a vela. Isso aí eles sabem. Agora, se falar, respirar e inspirar, eles ficam assim. Entendeu? Então, mostra que eles sabem tudo, entendeu? Aí, né, aí eu falava assim, tem que ser devagar, não pode ter um atrás do outro, tá? Ó, cheira a flor e sopra a vela. E assim eu fiz com ela 10 vezes, fiquei ali, aí dei um abraço, né? Um abraço de avião. Hein? O pessoal não está sabendo abraçar o povo, não, tá? Então, o abraço, não vou dizer para trás, mas não, o abraço de avião é coração com coração. Né? Aí, depois ela me agradeceu. Aí a coordenadora lá está melhor. Eu disse, que bom. E eu fui embora. Eu já não fui embora pensando nela, entendeu? Mas do jeito que se eu saísse dali, gente, igual eu vi ela chorando, eu ia pensar o dia todo, porque eu não sei o porquê que, né, absorve isso tudo para mim. E não é só ela porque estava grávida, entendeu? É por todo mundo, sabe? Mamãe, não sei o que, mamãe tem um sangue pra gente. Um que é ignorante fala que é o doido, né? O outro fala que, a outra fala assim, o deficiente mental. Mamãe tem um sangue para esse povo, quer saber? Mamãe tem um sangue para o cachaceiro. Você está entendendo? É porque dá atenção, né? Aí a Paz me chama de mãe,
dou uma benção, beijo minha mão. Então é um olho de atenção, ele tá vendo, ele bebeu. Ele é um ser humano, ele precisa de atenção, né? Então o trabalho de vocês vai ser uma bênção, tá, gente? Já está sendo, e por fé em Deus vai ser uma bênção muito grande, porque essa atenção é que nós estamos precisando, ou melhor dizendo, necessitando, entendeu? E já deixo aqui, né? Eu gostaria muito que fosse igual todas as classes. Primeiro, o médico, não é verdade? O psicólogo, né? O psiquiatra que está lá, você está entendendo? Então, vocês estão de parabéns. Que Deus, né? Todos os santos devotos, todos os orixás, né? Das pessoas, cada um com o seu credo, que abençoa todos vocês, que dê saúde, paciência, sabedoria, para vocês trilhar nos caminhos de quem precisa muito. Boa noite, gente. A fala da Juju. Eu sou quilombola, Juju, lá do Quilombo São Pedro, Minas Gerais, e eu sou psicóloga. Sou quilombola e sou psicóloga. E eu fiquei muito emocionada com sua fala, porque você fala assim, que bênção, que maravilha seria a gente ter um psicólogo no quilombo. E eu estou brigando com a psicologia para falar que bom, que maravilha a gente ter o saber do que é dentro da psicologia. Para mim, Juju, você é um exemplo e uma referência de uma pessoa contra-colonial, né? Que a gente fica falando o que é ser contra-colonial. É não aceitar a colonização. E o que é a colonização? Impor uma verdade para a vida do outro, impor uma cultura para a vida do outro. Quando você valoriza a psicologia e a psicologia exclui as práticas do quilombo e outras práticas, né, a psicologia está sendo colonizadora. Então eu acho que ter uma psicologia contra-colonial é a gente abraçar com amor, com vigor, com luta, com firmeza, né? Porque a psicologia nos limita a algumas abordagens, até envolvimento afetivo, mas eu sou quilombola e desobediente. E é a gente olhar para saberes outros, diferentes dos nossos, com esse olhar seu de que é um saber que vem para somar. Sim. Né? Não dá para descartar o saber todo da psicologia, que tem coisa que é importante, e não dá para descartar os outros saberes que diferem desse, né? Então a gente tem que somar forças, o que eu chamo de pilão teórico, prático aí, todos os conhecimentos em prol, né, de transformar a realidade do povo brasileiro, né? Que eu aprendi com minha avó. Para tudo ter um jeito, só não tem jeito para a morte. Porque no quilombo, por mais sofrimento que a gente tenha, a gente se vira para resolver o problema daquela outra pessoa. Então a gente precisa de profissionais em todos os campos que se impliquem com o outro, né, com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade, para buscar a solução para esse sofrimento, que é por falta de amor, nem você falou, que está adoecendo todo mundo, né? E eu estou muito feliz em te ouvir e também estar aqui com vocês hoje e amanhã também para a gente construir saberes, né, que venha de todos os lugares, né? Não tem um saber que é melhor ou inferior do que o outro, mas todo conhecimento. Eu uso o ensinamento da minha avó, do meu pai, do meu avô dentro do consultório. Às vezes eu escuto uma história que a psicologia não me ensinou, mas lá no meu quilombo
aquilo dá certo na pessoa. Mas vai eu contar isso, o povo vai cortar meu pescoço, porque a psicologia acha que é necessário na vida de todo mundo, né? Mas eu falo, antes de existir psicologia, existia um quilombo dos Palmares que sobreviveu, resistiu, sem ao menos a gente pensar que existiria a psicologia enquanto profissão. Então eu estou aí na luta para trazer o saber do quilombo para dentro da psicologia, que necessita, né? E no quilombo a gente tem saber indígena, saber negro, saber de branco, tudo se correlacionando lá dentro, né? É isso, gente. Sabe por quê? Qual é o seu nome? Geanice. Então, Meu apelido é Teca. Teca, eu falo assim, sabe por quê? Porque devido os maus tratos, as discriminações que temos, né? E que as pessoas ainda, mais ainda do que eu, entendeu? Que fica lá no cantinho, às vezes, né, se eu chegar e falar assim, que minha filha é enfermeira, né? Mãe, não dá diagnóstico, mamãe já quase dá diagnóstico de doença toda. Eu falo com o meu outro terapeuta, eu ligando, olha, vem cuidar do seu matriarca. Pelo meu outro terapeuta, ela deu um AVC. Aí, e a médica está falando que ela é labirintite. E realmente foi um AVC, gente, com uma diagnóstica. Aí eu vou no grupo da família. Quando chega lá, né, eu nem pensei assim, no filho dela, que estava em São Paulo. Aí o Teixeira chegou no serviço, olhou da família, ô Rose, tia Ju botou aqui, mamãe está doente? Mamãe está doente de um AVC? Aí vai a irmã dele, né, que mora com o Teixeira. Não, mamãe está apenas com a labirintite. E ela é enfermeira também, né? Aí, tia Ju colocou aqui que mamãe deu com uma AVC, que é para todo mundo ir lá cuidar da matriarca. E não é, minha querida, que era mesmo uma AVC, mas eles não acreditaram não, você está entendendo? Então, e aí com isso eu conversei com o secretário deu assim, ó, vai me dando a resposta, o município pode pagar a ressonância dela, porque se não puder pagar, eu já vou para o promotor e eles vão ter que fazer a ressonância da minha irmã, e aí o pau quebrou e deu tudo certo. E era, você está entendendo? Aí o que acontece? Desse mesmo jeito que esses meninos, meus sobrinhos, acreditaram, lá também no quilombo, não acredita assim numa coisa que eu vou falar. Você está entendendo? Principalmente no mais jovem. Toma isso aqui, que isso aqui vai ser bom para você. Aí, então quer dizer que um psicólogo, sabe? Ali junto, trabalhando junto, eles têm mais, eles têm assim, eles acreditam mais nos que são doutores, falando, né, claramente, do que uma bezedeira. Você está entendendo? Porque hoje, até por motivo mesmo, como eu falei aqui de religião, as pessoas são caladas, sofrendo. Por exemplo, igual eu faço, eu sou assim, eu pego história, né, de todos os senhores antigos, as senhoras, aí eu lá converso, então o que acontece? Minha filha disse assim, e a senhora sabe benzer? A senhora sabe? Eu sei, minha filha, mas eu não posso falar por causa do meu filho, por causa da minha filha. E a senhora tinha um santo que a senhora era devota, que é guardiã? Eu tenho meus São Jorge, mas não posso. Você está entendendo? Então quer dizer, é oprimido de tudo quanto é aquele jeito, sabe? Então, com as pessoas assim, que é doutores, eles vão ouvir melhor. Você tem que acreditar. De casa não faz milagre. Acreditar não faz milagre. Você está entendendo? Eu tive que sair da minha cidade, por exemplo.
Tá vendo? Porque a minha fala lá era ignorada. Agora, quando eu vou no meu quilombo e eu já fui embora, todo mundo escuta. Sim. Mas eu estou reproduzindo o conhecimento da minha avó. Sim. E tentando construir com eles que o saber nosso tem valor. Esse é o nosso maior desafio. Construir com a população, de um modo geral, principalmente dentro dos quilombos, que o saber tradicional é um saber poderoso, de valor, que salva, que cura, que cuida, né? Porque isso também é parte do processo da colonização mental, né? Implantar uma mentira na nossa cabeça e fazer a gente acreditar que é verdade. Que só o saber do doutor que vale. Os doutores não estão sabendo de nada. E quem está sabendo é a senhora. Uai, que falou que era AVC. E estava certa. A pessoa fala assim, irmão, por que você não está podendo abrir o olho hoje? Eu só abri o olho, eu fico tonta. E anso de ponto. E para levar a minha irmã no banheiro, a filha pegava aí, ia jogando as pernas e os braços assim da minha irmã, igual os bonecos de Olinda, não tem? Não, isso não era bendito, isso não era bendito. Cheguei aqui, roteiro. O dia para São Paulo quase doidou, mas nem é todo mundo, né? Aí vai os mamãe, pelo amor de Deus, ó mãe, vou pedir uma coisa, senhora, deixa de escrever em grupo, deixa de escrever, porque um já não vai encontrar a pessoa. Eu não. E aí eu mostrei, fui atrás, fez a ressonância, quando chegou na. Tem uma que é TJ, né? Aí tem um amicíssimo lá dentro do hospital Roberto Vale, falou assim, olha, eu já fiz a ressonância de mamãe, eu já dei uma olhada, mamãe deu AVC. Aí você arruma um neurologista para mim, aí ele falou assim, ó, pede a Deus Jeová para não ter nenhum traumatismo, porque se tiver, no Roberto Vale não vai atender, né? Vai atender aquele trauma. Aí, graças a Deus, nesse dia não teve, e aí levou minha irmã já estava andando devagarinho, aí, falou assim, a senhora não está internada? Não. A senhora não está internada, não? Não. Ó, se você tiver fé, todo mundo pode ajoelhar e agradecer a Deus, porque sua mãe está viva, pela bênção de Deus, tá? Ela deu um AVC, foi cerebral, na idade que ela está com 73. É muito difícil escapar, vocês podem dar glória a Deus. O médico falou. Já tenho esse sintoma aqui, quando eu ver alguém AVC. Vou sair todo mundo. AVC, vai para o neurologista fazer a ressonância. Não, sim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, entendeu? Mas eu olho assim mesmo e eu sei quando é outras coisas também, entendeu? E a gente tem que estar aí para ajudar, né, gente? Nós temos que trabalhar com amor, né? Se Deus deu uma missão, é uma missão, entendeu? A gente tem que agir, né? Depois a senhora me dá esse abraço de avião? A senhora me dá um? Todo mundo vai dar Até na igreja o pessoal não. Principalmente depois, né? Que teve essa Covid aí, né? Não dá mais abraço, né? Mas até antes mesmo, ele dava um abraço que se facilitava de beijar a boca com o boca. Não é assim, entendeu? É errado. Entendeu? Oh, meu Deus do céu. Acho que enquanto essa exposição aqui, né, a gente desfaz, a gente poder trocar mais próximo, abraçar a dona Juju, quem quiser, eu quero, já tô falando que eu quero. E aí, Sônia, tá com você agora. Terminamos, né, essa etapa. Isso, esse momento. Eu pensei em estar servindo um caldinho para vocês de camarão, né? Até para dar uma aquecida, né? Então terminamos essa etapa das falas, não é isso? A gente vai conversando, vai girando,
panela ali na mesa, dos pratos, dos... E ajuda. Pratos não, né? Algumas vasilhas